Uma garota tímida reuniu toda a coragem que tinha para confessar seus sentimentos ao homem que acreditava jamais ver novamente. Mas então, ele voltou, em uma limusine. Eu sei que você está indo embora. Então, se eu não disser isso agora, vou me arrepender pelo resto da minha vida. Tem certeza? Porque, uma vez que eu subir nesse ônibus, não vou voltar. O som da brita estalava sob as botas de Betty Ross enquanto ela permanecia imóvel na beira do estacionamento da rodoviária. Seu peito travado, como se o ar tivesse congelado ali dentro. O velho ônibus roncava à sua frente, com a fumaça do escapamento se misturando à neblina fria da manhã nas montanhas. Betty apertou o casaco ao redor do corpo, como se isso pudesse impedir seu coração de explodir dentro do peito. Dr. Luke Bennett virou-se devagar, mala em uma mão, a outra segurando a alça da bolsa de ombro. Seus cabelos castanhos, sempre um pouco bagunçados, balançavam levemente com o vento. Os olhos dele, calmos, firmes, insondáveis, estavam presos nos dela. Ele esperava. Esperava que ela dissesse mais, ou talvez que recuasse. Mas Betty não se mexeu. Ela já tinha ensaiado aquelas palavras uma centena de vezes nas últimas semanas. Observava ele pelos corredores da clínica gratuita. Via-o tratar os pacientes com paciência silenciosa. Gravava cada inclinação de cabeça, cada palavra de encorajamento suave. Tinha visto ele enfaixar a mão de um menino que caiu da bicicleta, conversar com delicadeza com um avô teimoso que recusava os remédios e sorrir. Aquele sorriso contido, mas tão acolhedor, toda vez que passava por sua mesa. E assim, ela se apaixonou, lentamente, profundamente, em silêncio. Agora, depois de 3 meses, ele estava partindo. Ela inspirou com dificuldade. Eu sei que talvez seja o pior momento e que um dia eu vá me arrepender de não ter ficado calada, mas eu precisava que você soubesse que eu me importo com você. Ele não se mexeu, não sorriu, mas também não desviou o olhar. Eu preciso ir, Betty, disse ele num tom baixo, carregado de mais peso do que ela esperava. Existe uma vida me esperando do outro lado dessa montanha. Eu sei, respondeu ela, forçando um leve aceno com a cabeça. Eu não estou pedindo para você ficar. Eu só não queria que você fosse embora sem saber. Ele a observou. E dessa vez, a olhou de verdade, como se tentasse decorar cada traço do rosto dela. O olhar dele suavizou, e por um breve instante, ela achou que ele fosse dizer algo. Mas em vez disso, ele deu um passo à frente, pousou a mão com delicadeza no ombro dela e disse: Obrigado. Então virou-se e subiu no ônibus. A porta se fechou com um suspiro metálico. Betty ficou ali, sem mover um músculo, os braços soltos, as mãos frias, os pulmões recusando o ar. O motor do ônibus rugiu e ele começou a se afastar lentamente, sumindo pelo vale. Ela o observou até que desaparecesse na curva da estrada. Só então piscou. O silêncio ao redor era denso, o vazio dentro dela, ainda maior. Ela se virou e começou a descer a trilha estreita de volta à cidade. Cada passo mais pesado que o anterior. Em sua casinha simples, perto da floresta, sua mãe a esperava sentada à janela, envolta num cobertor grosso. O cheiro de eucalipto e chá preenchia o ar. Betty entrou sem fazer barulho, mas as lágrimas vieram assim que viu o olhar gentil da mãe. Ela inclinou a cabeça com ternura. Você foi? Betty assentiu. Você disse a ele? Outro aceno. Ela engoliu seco. Sim. A mão da mãe a alcançou, suave, mas cheia de conforto. Os dedos frágeis, ainda assim firmes, tocaram os dela com carinho. Você foi mais corajosa do que eu jamais consegui ser, Betty. Betty ajoelhou-se ao lado dela e apoiou a cabeça no colo da mãe, os dedos acariciando seus cabelos com uma delicadeza que aquecia até as dores mais profundas. Eu acho que ele não vai voltar, sussurrou Betty. Isso não é o que importa, disse a mãe dela com voz serena. O que importa é que você não deixou ele partir com o seu silêncio.
Lá fora, o vento soprava com o leve aroma de pinho, e em algum ponto distante, um pássaro lançou seu canto solitário para dentro da manhã. O mundo havia seguido em frente, mas ali, dentro da pequena casa na beira da cidade, uma garota que antes tremia diante da própria voz, agora sentava em silêncio ao lado da mãe. E pela primeira vez em muito tempo, seu coração doía, mas estava limpo, transparente. 3 meses antes, a cidade ainda era envolta pela névoa suave do começo do verão, quando o Dr. Luke Bennet chegou. Beth se lembrava daquele dia como se fosse agora. Ela estava reorganizando os arquivos dos pacientes na recepção da pequena clínica gratuita quando a porta se abriu, e um homem alto entrou com passos firmes, usando uma camisa azul marinho de mangas arregaçadas e carregando uma única mochila de lona. O rosto dele era educado, mas distante, o tipo de expressão de quem já esteve em muitos lugares e ainda não encontrou onde pertencer. "Sou o doutor Luke Bennet", ele disse, estendendo a mão. "Voluntário do programa de saúde urbana." Ela lembrava da sensação fria de seus próprios dedos, encontrando o calor da mão dele naquele aperto breve. Lembrava de como tropeçou nas próprias palavras ao se apresentar, as bochechas queimando de vergonha. Conduziu-o até os fundos da clínica, mostrando o quadro de pacientes, o registro de medicamentos e a cafeteira, que funcionava, mas só às vezes. Ele ouviu tudo com atenção, a sentia com frequência, e em momento algum a fez se sentir pequena. Beth trabalhava ali há 4 anos, mas nunca tinha visto um médico se instalar daquele jeito. Tranquilo, observador, sem pressa. Nas semanas seguintes, ela se pegava olhando para ele com uma admiração silenciosa. Luke tratava os idosos com paciência, as crianças com humor gentil e até os mais céticos com respeito. Suas perguntas iam além dos sintomas. Ele queria saber sobre as casas, as famílias, as histórias. Numa manhã, um paciente particularmente difícil, um veterano de guerra com dores crônicas e um temperamento explosivo, começou a gritar no corredor. Beth congelou, sem saber se devia intervir. Mas antes que ela pudesse se mover, Luke saiu da sala de exames, colocou a mão suavemente no ombro do homem e disse algo que ela não conseguiu ouvir. Minutos depois, o homem estava sentado, em silêncio, de cabeça baixa, ouvindo com atenção. Mais tarde, Luke encontrou Beth no armário de suprimentos, ainda abalada. Estendeu a ela uma banana e uma garrafinha de suco de laranja. "Você comeu alguma coisa hoje de manhã?" ele perguntou. Ela balançou a cabeça, envergonhada. "Você faz parte do sistema imunológico desta clínica", ele disse com um meio sorriso. "Não dá para funcionar só no cheiro da coragem. A partir daquele dia, sempre havia uma fruta ou uma barrinha de cereal em sua mesa logo cedo. Ela nunca o viu deixar, mas sempre soube que era ele. E então, houve o dia em que sua mãe desmaiou em casa. A semana havia sido dura, o ar seco, as noites geladas, e a tosse dela piorou até se transformar em um chiado que Beth não pôde mais ignorar. Em pânico, ela ligou para a clínica. "Estarei aí em 15 minutos", ele respondeu sem hesitar. Chegou com a mochila no ombro, sentou-se ao lado da mãe dela no sofá e falou com ela como se fosse a paciente mais importante que já tinha tratado. Ouviu, examinou com cuidado, depois deu a Beth instruções claras, firmes e compassivas, e voltou. 2 vezes por dia, durante o resto daquela semana, sua mãe melhorou, devagar, mas de forma constante. "Seu amigo médico", ela disse certa tarde, a voz ainda fraca, "ele me trata como se eu não estivesse quebrada." Beth jamais esqueceu aquele momento. Virou-se para a janela da cozinha, fingindo procurar algo lá fora, só para esconder o que estava em seu rosto. Quando o 2º mês de Luke na cidade chegou ao fim, Beth percebeu que algo dentro dela havia mudado. Ela não apenas admirava o trabalho dele, ou agradecia por sua presença. Era mais do que isso.
Havia uma transformação silenciosa dentro dela toda vez que ele sorria, toda vez que ele tocava o ombro de alguém com gentileza, ou deixava discretamente uma capa de chuva dobrada na cadeira dela depois de um turno molhado. Ele era a gentileza em silêncio, e foi por isso que ela se apaixonou. Não porque ele a notou de imediato, ou flertou, ou a perseguiu, mas porque ele escutava, porque ele ficava. E isso, Beth começou a acreditar, era a forma mais rara de amor que existia. Houve uma noite que ela jamais esqueceu. A tempestade chegou de repente, arrastando-se pelas colinas com trovões que sacudiam o telhado de zinco da velha clínica. Beth estava sozinha na recepção, revisando os registros do dia sob a luz fraca de uma luminária, quando a energia caiu de vez, mergulhando o prédio numa escuridão total. Ela reconheceu o som, o gerador tentando, falhando, e depois o silêncio agudo, cortante. Então veio o grito. Ecoou do quarto 3, alto, cru, desesperado. A voz de uma mulher implorando por ajuda. Beth congelou, o coração disparando no peito. Ela pegou a lanterna da gaveta e correu pelo corredor escuro, os passos abafados pelo tambor da chuva nas janelas. Dentro da sala, encontrou um garoto adolescente convulsionando sobre a maca, e sua mãe agarrando a mão dele, chorando, em pânico. Os membros do garoto se agitavam com força, espuma nos cantos da boca. Beth sentiu o pânico subir pela garganta. Abriu a gaveta às pressas, procurando o remédio de emergência para crises. As mãos tremiam. A lanterna escorregava entre o braço e o ombro. Ela não conseguia respirar, nem pensar. Beth, disse uma voz calma atrás dela. Ela se virou. Luke estava ali, parado na porta. A silhueta dele emoldurada pelos relâmpagos que iluminavam o corredor. Ele não gritou, não hesitou. Entrou na sala, pegou a lanterna das mãos dela e, com movimentos firmes e seguros, posicionou o garoto, liberou a via aérea, administrou o medicamento e falou com suavidade para a mãe o tempo todo. Minutos depois, a convulsão cedeu. O garoto respirava. A mãe ainda segurava sua mão, chorando baixinho. Beth recuou até o canto da sala e deslizou pela parede, cobrindo o rosto com as mãos. A respiração curta, trêmula. Nunca se sentiu tão impotente. Luke ajoelhou ao lado dela. Ei, disse com suavidade. Acabou. Ele está estável agora. Eu congelei, sussurrou ela, tomada pela vergonha. Não, respondeu ele. Você correu em direção ao grito. Estava com medo, mas foi. Isso importa. Ela olhou para ele então. De verdade. E algo em sua expressão, calma sim, mas distante, fez Beth entender que não era a primeira vez que ele via alguém tremer diante do caos. Mais tarde, naquela noite, depois que a tempestade passou e o garoto foi levado em segurança para casa, Luke se ofereceu para acompanhá-la até a porta. Caminharam sobre a grama encharcada, com lanternas nas mãos. O mundo úmido, escuro e estranho em silêncio, exceto pelo som dos sapos cantando à distância. Beth respirou fundo, reuniu coragem e fez a pergunta que queimava dentro dela havia semanas. Por que você deixou a cidade? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Apenas o som dos passos e dos grilos entre as árvores preenchia o espaço. Meu irmão, ele finalmente disse, tinha 20 anos. Foi atropelado por um motorista bêbado a apenas 3 quarteirões do hospital onde eu trabalhava. Fui eu quem recebeu a ligação. Corri para o pronto-socorro. Cheguei em 5 minutos. Ele fez uma pausa. Eu não consegui salvá-lo. O ar falhou nos pulmões dela. Ele era médico, preparado para tudo. Já tinha visto dezenas de emergências, mas naquele instante, ele não era o profissional treinado para salvar vidas. Era apenas um irmão. Um irmão que chegou tarde demais. Ele ergueu os olhos para o céu, onde as nuvens pesadas finalmente se desfaziam, dando espaço às estrelas. Fiquei mais um ano. Tentei fazer aquilo ter algum sentido, mas tudo o que eu tocava depois disso parecia vazio. Então eu fui embora. Beth permaneceu em silêncio.
a garganta apertada, o peito dolorido, mas não era pena, era algo mais profundo, era compreensão. Você veio para cá para recomeçar, ela sussurrou. Ele assentiu. Vim na esperança de que, talvez, ajudando alguém, eu pudesse me ajudar também. Na porta da casa dela, ele hesitou. Não falo muito sobre ele, disse. Obrigada por me contar, ela respondeu, em voz baixa. Naquela noite, deitada, ouvindo o leve ranger das árvores lá fora, Betty percebeu algo. Luke não tinha vindo àquela cidade apenas para oferecer seus conhecimentos. Ele tinha vindo para lembrar como era ser humano. E ela, Betty, silenciosa, comum, invisível Betty, começava a enxergar as rachaduras que ele tanto tentava esconder. E por essas rachaduras, algo vulnerável e silencioso começava a florescer. Não era só amor, era cura. Os dias continuaram, como sempre continuam. Mas algo dentro de Betty? Não. Ela voltou à sua rotina na clínica, organizando fichas, conferindo o estoque, ligando para pacientes. Tudo parecia igual por fora. As mesmas paredes, a mesma caneca em cima da mesa, os mesmos rostos entrando e saindo. Mas dentro dela havia um silêncio, um espaço quieto, o lugar onde Luke costumava estar. Ela pensava nele todos os dias, não de forma desesperada, não com a dor aguda de um coração partido, mas com aquele tipo de saudade que se infiltra nas pequenas rotinas. Ela passava pela sala 3 e lembrava da noite em que ele salvou aquele menino. Passava pelo armário lateral e lembrava da banana que ele deixava para ela. Às vezes parava diante da janela e se perguntava onde ele estaria, se ainda ajudava pessoas, se pensava nela também. Nunca trocaram números de telefone. Luke não tinha redes sociais. Dizia que preferia viver o agora. Sem ruído, ele chamava. Ela admirava isso. Agora, ela odiava. Não havia como alcançá-lo. Nenhuma pista, nenhum fio de conexão. Nem digital, nem de qualquer outro tipo. Apenas silêncio e memória. Foi numa daquelas tardes cinzentas e longas, quando a chuva tamborilava contra os vidros, que sua mãe, sentada na poltrona gasta perto da janela, a olhou com um sorriso suave e perguntou: o que aconteceu com aquela menina? Betty ergueu os olhos da xícara de chá. Que menina? Aquela que se iluminava toda vez que a porta da clínica se abria, que sorria mesmo com os pés doendo, que ria enquanto dobrava toalhas. Betty engoliu seco, forçando um sorriso. Ela está só. Ocupada, mamãe. Não, querida, disse a mãe com doçura. Ela está sozinha. Naquela noite, Betty não conseguiu dormir. Sentou-se à escrivaninha pequena do quarto, acendeu o abajur e puxou uma folha em branco. Começou a escrever. Querido Luke, ela começou. Não sei onde você está, nem se algum dia vai ler isso, mas há coisas que preciso dizer. Coisas que não disse na rodoviária porque tive medo e porque já era tarde demais. Ela contou sobre os dias depois que ele partiu. 2 pacientes que ainda perguntavam pelo médico alto de mãos gentis. Contou que assumiu mais tarefas, que tentou se distrair, mas que ele sempre estava lá, no silêncio. Ela contou a ele que sua mãe havia ficado mais forte e que às vezes ficava acordada até tarde, perguntando sobre aquele homem gentil que me fazia sentir importante. Contou também sobre as noites em que não conseguia dormir, quando se pegava imaginando o que ele estaria fazendo e se em algum momento ele sentia falta do ar puro das montanhas. Escreveu até que a tinta borrasse em seus dedos. Quando terminou, dobrou a carta, deslizou-a para dentro de um envelope e a guardou na gaveta de cima da cômoda. Nunca colocou um endereço, nunca enviou. Mas o simples ato de escrever, de transformar a dor em palavras, tirou um peso do peito. E embora a carta tenha permanecido escondida, ela continuou escrevendo. Toda semana, uma nova carta,
Um pedaço de si mesma no papel, estendendo-se através da distância até alguém que ela ainda acreditava que um dia talvez voltasse. Não porque ela tivesse esperança, mas porque lá no fundo ela nunca deixou de acreditar no poder de ser vista, de ser lembrada. Foi numa tarde de quinta-feira que a mulher apareceu. A clínica estava silenciosa, o ar preenchido pelo cheiro habitual de antisséptico e resina dos pinheiros pelas janelas abertas. Betty reabastecia o armário de remédios quando a porta da frente se abriu. O som de saltos caros no linóleo soou como algo estranho naquele lugar. A mulher era alta, imponente, usava um casaco bege sob medida que destoava completamente da simplicidade da cidadezinha. Os cabelos estavam perfeitamente arrumados, o batom vermelho cortante demais para aquela paisagem, e os olhos percorriam o ambiente com o olhar de quem julga antes mesmo de ouvir. "Oi", disse Betty, colocando o último frasco na prateleira. "Posso ajudar?" "Estou procurando uma pessoa", respondeu a mulher com um sorriso polido. "O Dr. Luke Bennett." O coração de Betty parou por um instante. Ela deu um passo à frente com cuidado. "Ele não está mais aqui. Foi embora há alguns meses." A mulher assentiu, como se já soubesse. Então sorriu, mas não era um sorriso gentil. "Imaginei. Ele me disse que foi aqui onde passou um tempo desperdiçando a vida." Betty endireitou a postura. "Desculpe. Quem você disse que era?" A mulher estendeu uma mão impecavelmente cuidada. "Caroline Whitmore. Sou a noiva dele." O chão pareceu girar. Betty não conseguiu tocar aquela mão. "Eu não sabia", conseguiu dizer, quase num sussurro. "Não. Imagino que não soubesse", respondeu Caroline. "Ele costuma manter sua vida pessoal em silêncio, especialmente quando resolve sumir do mapa." Betty engoliu seco, os dedos se fechando com força na borda da mesa de recepção. Caroline caminhou lentamente pela sala, os saltos marcando o chão, os olhos examinando cada equipamento antigo, cada certificado comunitário empoeirado na parede. "É fofo", disse ela. "Bem rústico. Deve ser gratificante ajudar esse tipo de gente." Betty não respondeu. Caroline virou-se e apoiou-se levemente no balcão. "Escuta, eu entendo o que aconteceu aqui. Luke sempre teve um fraco por pessoas como você." "Pessoas como eu?" Betty perguntou, com a voz firme, fria. "Você sabe", disse Caroline, gesticulando como se fosse óbvio. "Meninas do interior, doces, simples, sem um futuro de verdade além das montanhas. É lisonjeiro, de certo modo. Mas você precisa entender que Luke tem uma vida esperando por ele, um legado. A família dele já se cansou dessas pausas românticas." Betty piscou, tentando conter a onda de emoções. Caroline se inclinou um pouco mais. "Então, se você tem esperado por ele, se guarda alguma esperança de que ele volte, sugiro que esqueça. Seja realista. Saiba o seu lugar." O sino sobre a porta tocou suavemente quando Caroline saiu, deixando para trás o perfume caro e algo mais frio. Betty ficou imóvel por longos minutos. Depois, com mãos firmes, caminhou até a sala dos fundos, abriu a última gaveta do arquivo e puxou o maço de cartas. Dezenas delas, dobradas, seladas, nunca enviadas. Cada uma daquelas cartas carregava um pedaço do seu coração. Ela se sentou à escrivaninha, encarou-as por um longo tempo e então, lentamente, começou a rasgá-las ao meio, depois mais uma vez e outra, até que as palavras se tornassem irreconhecíveis, até que suas mãos tremessem e suas bochechas estivessem molhadas, e ela já não soubesse se chorava de raiva ou apenas de cansaço. Cansaço de acreditar em algo que, no fundo, sabia que não tinha o direito de esperar. Naquela noite, ela se sentou com a mãe na sala, a luz do abajur velho criando um pequeno círculo amarelado entre elas. "Aconteceu alguma coisa hoje", disse sua mãe suavemente, lendo seu rosto como quem lê um livro antigo.
Betty assentiu. Acho que estive esperando por uma sombra, respondeu. Está na hora de fazer algo real. Sua mãe apertou sua mão. Então faça. Mas não deixe que a amargura seja o motivo. Uma semana depois, Betty se inscreveu no programa de agentes comunitários de saúde. 2 noites por semana, sentava-se numa sala cheia de gente como ela. Gente tentando fazer mais, aprender mais, ser mais. Começou a estudar, a se voluntariar para visitas domiciliares, a ajudar com ações educativas e, aos poucos, algo dentro dela começou a mudar. Ela já não preenchia seus dias para esquecê-lo. Estava construindo algo novo. Não porque Luke se foi, mas porque ela ainda estava ali e estava pronta para parar de viver na espera. A chuva começou devagar naquela tarde, suave, constante, como dedos batendo de leve nos telhados de zinco e nas janelas empoeiradas da cidadezinha de montanha. Tinha aquele ritmo doce e hipnótico, o tipo de chuva que te embala nas lembranças antes mesmo que você perceba o que está lembrando. Ao final do dia, engrossou até se tornar uma cortina prateada, lavando as ruas com um brilho frio e constante, tornando o mundo menor, mais íntimo, quase suspenso no tempo. Betty estava nos fundos da clínica, trancando o armário de suprimentos. A mente ocupada com pequenas coisas, uma caixa de gás vencida, a ficha de retorno de um paciente, o zumbido irregular da geladeira antiga, quando ouviu. Não era trovão, nem apenas a chuva. Eram vozes, baixas no início, depois crescendo como vento antes da tempestade. Não eram gritos nem alarmes, mas murmúrios, curiosos, como o silêncio coletivo de uma multidão quando algo inesperado está prestes a acontecer. Ela saiu da sala, caminhando pelo corredor estreito, afastando o cabelo úmido da testa, com a testa franzida. Pela janela da frente, viu silhuetas se formando na neblina. Pessoas, dezenas delas, reunidas, com guarda-chuvas nas mãos, formando um círculo próximo à praça. Os casacos e sombrinhas coloridas ondulavam sob o céu cinzento como pétalas num quadro monocromático. Algo estava acontecendo. Ela empurrou a porta da frente e pisou sob o toldo da clínica, piscando diante da chuva. Foi então que viu a limusine, preta como a noite, elegante, silenciosa. Sua lataria brilhava sob a chuva como vidro. A água escorria pelas laterais como fios de prata. Ela avançava devagar pela estrada de cascalho, completamente fora de lugar numa cidade marcada por caminhonetes enferrujadas, caixas de correio amassadas e botas enlameadas. Os pneus mal faziam barulho ao parar, direto em frente à clínica. A multidão se calou ainda mais. Por um instante até a chuva pareceu prender a respiração. Então a porta se abriu. O ar fugiu dos pulmões de Betty. Luke desceu. Não surgiu como alguém tentando impressionar. Sem terno de grife, sem seguranças, sem nada além de uma camisa branca com as mangas dobradas até os antebraços, um casaco cinza claro, solto nos ombros, e botas escuras já molhadas e com as pontas desgastadas. O cabelo estava úmido e levemente desalinhado pela chuva. Mas sua presença, sólida, serena, era inconfundível. Só que não foi a aparência dele que fez o mundo de Betty girar. Foi a expressão em seu rosto. Calma, tranquila, sem medo, sem arrogância. Apenas de volta para casa. Ele varreu a multidão com os olhos, cumprimentando discretamente alguns rostos conhecidos. Então, seus olhos encontraram os dela. E tudo ao redor desapareceu. Betty não conseguia se mover, nem respirar. Suas mãos caíam soltas ao lado do corpo, mas dentro do peito, seu coração batia tão forte que ela se perguntou se todos ali poderiam ouvir. Luke sorriu devagar, em silêncio, como se soubesse exatamente o quanto ela precisava disso. E então, para surpresa de todos, ele se virou para a multidão e começou a falar. Eu passei anos me tornando um bom médico, disse ele, a voz forte, mas tranquila, subindo apenas o suficiente para ser ouvida sobre o som da chuva fina. Trabalhei nos melhores hospitais,
Tratava centenas de pacientes. Usava o jaleco branco, seguia as regras, carregava os títulos. Eu achava que isso era o suficiente. A multidão ficou quieta novamente. Beth ficou ali, parada sob o toldo, os olhos fixos nele. Mas a coisa mais difícil que já fiz, continuou Luke, sua voz se apertando levemente, foi deixar esta cidade e deixar a única pessoa que me fez sentir que era mais do que o que eu fazia para viver. Ele deu um passo à frente, a água estalando suavemente sob seus pés. Eu vim para escapar da culpa que eu não conseguia afastar, para trabalhar duro, ficar quieto e de algum modo encontrar paz. Ele fez uma pausa, seus olhos descansando sobre ela mais uma vez. Mas então, eu encontrei alguém que me lembrou que a cura nem sempre vem de salvar os outros. Às vezes, vem de escolher ficar, de ser corajoso o suficiente para sentir, corajoso o suficiente para amar de novo. Eu era um bom médico, mas não fui corajoso o suficiente para voltar ao lugar onde deixei meu coração, até agora. A multidão parecia desaparecer, os guarda-chuvas se desfazendo numa mistura de cores. Beth não conseguia ouvir mais nada além da sua voz. E nos olhos de Luke, claros, firmes, inabaláveis, ela viu tudo. Não uma pergunta, nem um pedido de desculpas, mas um homem que finalmente parou de correr e que voltou. Não para ter um fechamento, mas por ela. A chuva havia diminuído para um sussurro quando a multidão começou a se dispersar, os guarda-chuvas se fechando como pétalas e os passos desaparecendo nas poças. A praça lentamente voltava ao silêncio. Mas Beth ficou exatamente onde estava, enraizada no pavimento molhado. Seu vestido grudava levemente em seus joelhos, úmido pela neblina. Sua respiração estava ofegante. Suas mãos estavam apertadas ao lado do corpo, não por raiva, mas por uma tentativa desesperada de se manter inteira. Luke estava agora a poucos metros de distância. Seu casaco estava encharcado, a água escorrendo da bainha, mas ele não parecia notar. Seus olhos, aqueles mesmos olhos calmos e conhecedores, estavam fixos nela, com um olhar que carregava uma tempestade muito mais profunda do que a que passara por cima deles. Ele não disse nada de imediato. Apenas a observava, como se ela fosse uma memória que ele vinha procurando, e finalmente encontrou com uma clareza perfeita. Seus olhos percorriam suavemente seu rosto, parando no canto dos seus lábios, no tremor do seu queixo, nas lágrimas não derramadas que transformavam seus olhos em vidro. Era como se ele estivesse memorizando ela de novo, como se tivesse medo de esquecer caso piscasse. Então, sem dizer uma palavra, ele colocou a mão no bolso interno do casaco e tirou uma pequena caixa de madeira. Estava desgastada, mas polida à mão, com a superfície lisa de tanto ser segurada, talvez por muito tempo. Ele a ofereceu para ela com as duas mãos, como se estivesse oferecendo algo sagrado. Lentamente, reverentemente, ele abriu a caixa. Dentro havia um anel de prata, sem diamante, sem brilho, apenas metal moldado com intenção. E na parte interna da aliança, gravadas em letras delicadas e limpas, estavam 4 palavras simples. Você me fez ficar. Beth olhou para o anel, atônita com a mensagem. Sua respiração falhou, e antes que pudesse impedir, uma lágrima escorreu por sua bochecha. Luke exalou, a voz suave, mas firme. Eu não vim aqui para fazer um grande gesto, disse ele, seus olhos nunca deixando os dela. Não vim para aparecer com declarações ou dramatizações. Ele deu um pequeno passo à frente. Eu voltei porque percebi que nunca realmente tinha partido. Beth tentou falar, mas nenhum som saiu. Seus lábios se abriram, seu corpo se tensionou com emoção. Mas tudo o que ela pôde fazer foi olhar para ele, para o homem que a havia deixado uma vez e agora estava ali, na chuva, pedindo para ser deixado entrar novamente. Eu sei que te feri, Luke continuou, agora com uma voz mais suave. Eu parti sem respostas.
Deixei o silêncio crescer onde algo lindo estava apenas começando. Achei que estava te protegendo, da minha família, da minha culpa, de tudo que eu ainda não tinha entendido sobre mim mesmo. Ele olhou para baixo por um momento e então levantou os olhos para ela com uma honestidade inabalável. Mas então eu lembrei da quietude, do ritmo constante deste lugar, de você. Você não fazia parte do caos. Você era o que fazia todo o resto desaparecer. Ele levantou ligeiramente a caixa, o anel refletindo a pouca luz que as nuvens permitiam. Se eu ficar, ele disse, sua voz agora trêmula, não apenas por um verão, não apenas para compensar o passado, mas para construir um futuro. Eu ainda tenho um lugar ao seu lado. Beth não se moveu por alguns batimentos cardíacos. Então, lentamente, quase como se fosse uma respiração retornando depois de ter sido retida por muito tempo, ela deu um passo à frente. Ela estendeu a mão, uma delas envolvendo suavemente a caixa, a outra subindo para tocar sua bochecha. Seus dedos afastaram as últimas gotas de chuva. Seu polegar repousou suavemente abaixo de seu olho. Sua voz era quase inaudível. Na primeira vez que te disse o que sentia, ela sussurrou. Fiz isso porque estava apaixonada. Ela olhou para o anel, depois para ele, suas lágrimas agora caindo livremente, mas não de dor. Mas dessa vez, ela disse com a voz mais clara, eu digo sim porque acredito em você, em nós, nas segundas chances. Um soluço suave escapou de seus lábios, mas parecia uma libertação, como se algo que fora guardado por tanto tempo finalmente se libertasse. Luke pegou o anel da caixa com as mãos que tremiam levemente. Ele deslizava o anel em seu dedo com a delicadeza de quem está lidando com algo precioso e frágil. E então, como se o mundo tivesse se estreitado para apenas os dois, ele se inclinou. Ele a beijou. Não foi apressado, nem encenado. Foi profundo e reverente. Um beijo cheio de todas as palavras não ditas, de todos os dias em que estiveram separados, de todas as cartas que ela havia escrito e nunca enviado. Foi um começo, não um pedido de desculpas. A última chuva se afastou com o vento, e naquele momento, Beth sentiu algo se mover em seu peito, não o bater apressado do primeiro amor, mas o calor constante de algo mais forte. Ele tinha retornado, mas, mais importante, ele se tornara o homem que valia a pena esperar, e ela estava certa em esperar. A brisa daquela tarde era suave, perfumada com o cheiro das flores silvestres e algo mais doce, a esperança. Ela carregava o riso de crianças brincando por perto, o murmúrio de amigos reunidos e a quietude que só vem de uma paz conquistada, não dada. A luz do sol filtrava-se pelas ramagens caídas do velho salgueiro, lançando ouro esparso sobre fileiras de cadeiras de madeira, ocupadas por vizinhos, pacientes e amigos que se tornaram família. Havia-se passado 1 ano desde que Luke retornou, 1 ano desde que Beth estava ali na chuva, e disse sim, não a um anel, não a um pedido de desculpas, mas a uma vida que eles construiriam juntos, devagar e com firmeza, uma vida feita não de grandes gestos, mas da presença cotidiana. Uma vida enraizada em algo mais profundo do que o tempo. Minha menina querida, ela disse, sua voz tremendo, mais forte. Você não escolheu o homem mais barulhento, nem o mais rico, nem o que tinha a promessa mais grandiosa. A garganta de Beth se apertou enquanto seus olhos brilhavam. Você escolheu aquele que não precisou fazer você brilhar para o mundo. Sua mãe continuou, as lágrimas agora correndo suavemente por suas próprias bochechas. Você escolheu aquele que fez você brilhar silenciosamente por dentro. Aquele que te deu paz. Beth se inclinou e pressionou seus lábios suavemente na bochecha de sua mãe, seus dedos permanecendo juntos por um momento mais longo antes de se separarem. Então ela se virou novamente para Luke. Quando se encontraram novamente, não havia roteiros nem votos decorados, apenas a verdade. Suas vozes não se elevaram acima do vento. Elas o encontraram, se ajustando a ele com palavras que não foram apenas ditas,
mas vividas. Palavras de perdão, de escolherem um ao outro repetidamente, de segurar, não consertar, de ouvir, não salvar. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, um silêncio reverente caiu por um segundo. Então, uma calorosa salva de palmas se espalhou pela multidão como luz sobre a água. Risos se misturaram com lágrimas. Algumas sementes de dente de leão ganharam o vento, flutuando como bênçãos pelo ar. Quando começaram a caminhar pelo corredor, as mãos entrelaçadas com firmeza, Luke se aproximou, sua respiração tocando a orelha de Betty. Você me ensinou uma vez como o silêncio pode curar, ele sussurrou. Agora, eu só quero passar o resto da minha vida aprendendo como te segurar, sempre. Betty sorriu. Não o tipo de sorriso destinado a fotos, mas um que veio do centro de seu ser. E com isso, eles deram um passo à frente para a luz, para o amor, para tudo o que ainda esperava sob o salgueiro. E assim, sob o mesmo salgueiro onde a cura começou, Betty e Luke prometeram não apenas o para sempre, mas uma vida cheia de força silenciosa, propósito compartilhado e o tipo de amor que cresce mais profundo com o tempo. A história deles nos lembra. Às vezes, o amor mais poderoso não é o que te tira os pés do chão, mas o que fica, ouve e cura. Se essa história tocou seu coração, reserve um momento para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, onde trazemos histórias inesquecíveis de esperança, resiliência e o amor que muda tudo. Nos vemos na próxima história que vai mexer com sua alma.